Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui e dessa feita nós veremos a posição do R.C. Sproul sobre o futuro de Israel. R.C. Sproul, assim como Douglas Moo, assim como William Hendrickson, John Murray, que vou mostrar aqui o comentário dele de Romanos, e outros, né? É calvinista. E ele já faleceu, um grande teólogo, um grande expositor, um grande pregador, era doutor em filosofia, camarada de um gabarito enorme. E nós sabemos que o aliancismo clássico defende que a igreja substituiu Israel. As promessas no Antigo Testamento que foram feitas a Israel, a nação de Israel, segundo a visão aliancista clássica, se cumpre na igreja. Não de forma literal, mas espiritual. Essa era a posição do Sproul e de vários, que concordam com ele. Só que aqui ele não vai deturpar o texto de Romanos 11, os versículos 25 a 27, onde de maneira exclusiva, e é a única passagem do Novo Testamento onde alguém revela o que vai acontecer com Israel no futuro, é nesses textos, nesses três versículos, Romanos 11, do 25 ao 27, onde Paulo vai revelar o mistério, que era algo que estava oculto em outras eras, e agora, através do seu ministério, Deus o revelou, e ele está tirando a cortina, ele está desvendando, ele está mostrando. E aqui nós veremos a posição do R.C. Sproul sobre o futuro de Israel. Essa série é maravilhosa, estudos bíblicos expositivos. Nós temos vários livros do Novo Testamento, com outros, expositores também do Antigo Testamento. E esse aqui, o Sproul dá show, porque aqui foi a série de exposições que ele fez na carta aos Romanos, que é a principal carta do Novo Testamento e a principal carta do apóstolo Paulo. Então, vamos lá mostrar para vocês. Vamos pegar o capítulo 11 de Romanos. Cadê? Romanos 11. Aqui, ó. Romanos capítulo 11. Ele primeiro comenta os versículos 25 e 26, expõe, os versículos 25 e 26, depois o versículo 27. Aqui eu não vou ler, que ele começa citando, a famosa Guerra dos 6 Dias, que aconteceu lá em 1967, onde Israel venceu. Ele começa narrando esse fato. Eu não vou ler, para a gente ganhar tempo. Depois de narrar esse fato, ele vai comentar o versículo. Olha aqui, o mistério revelado. A questão diante de nós é se há um futuro para o Israel étnico. Deus voltará a trabalhar na história com aqueles que são judeus, katasarka, é a palavra grega, isto é, segundo a carne. Até aqui em Romanos 11, Paulo falou de sua preocupação com os seus compatriotas, Israel. Lembrando que Romanos 9, eleição, Romanos 10, rejeição, Romanos 11, redenção da nação de Israel. No decurso da história da redenção, a queda dos judeus nos proporcionou a entrada na família de Deus, como ramos de oliveira brava, que éramos nós, os gentios, enxertados na raiz. Se a queda do povo judeu redundou em bem-aventurança para as nações, quanto mais a sua restauração. Eis porque devemos prestar bastante atenção ao que é dito aqui. À medida que introduz o tema do endurecimento de Israel, Paulo fala sobre um mistério, que, como observamos anteriormente no vocabulário paulino, é algo que estava escondido, mas agora foi manifesto por Deus. Ele sabe o quanto a ignorância é destrutiva para a piedade. Deus nos deu a Bíblia para que possamos amadurecer o nosso entendimento por meio dela, em vez de buscarmos conforto na ignorância. O texto continua. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Versículo 25, parte A.
Paulo quer que seus leitores descansem na revelação de Deus em vez de se apoiarem em opiniões pessoais, e por isso explica que veio endurecimento em parte a Israel. É um endurecimento provisório, não é definitivo nem final, mas tem prazo de validade. E esse endurecimento vai até, ele vai explicar aqui, até que haja entrado a plenitude dos gentios, que a maioria dos estudiosos entendem que plenitude, que é a palavra grega, pleroma, algo pleto, repleto, que dá um total, está falando dos redimidos, dos eleitos entre os gentios. Quando essa conta fechar, quando o último eleito se converter entre os gentios, entre as nações, Deus se volta para Israel. Aí a cegueira é removida. Então muitos judeus serão salvos, tá? E serão salvos porque crerão em Cristo, porque não há outro meio de salvação, a não ser Cristo. Vamos lá. As palavras até que são referências temporais. Elas significam até certo ponto no tempo. E tal ponto no tempo tem dimensão conclusiva. Além desse ponto, algo muda. Então Paulo diz que o endurecimento que acometeu Israel étnico, os judeus, não seria permanente. No começo do capítulo 11, vimos que o estado de apostasia no qual os judeus caíram não era completo nem final. Paulo nos lembra de sua própria ascendência judaica como modo de mostrar que nem todos os judeus caíram e se apartaram da aliança. Aqui ele mostra que a queda de Israel não apenas não é total, como também não é final. Não é o fim da história. O endurecimento que lhes sobreveio tem um limite histórico, o qual é até que haja entrado a plenitude dos gentios. Primeiro, a plenitude dos gentios. Depois vem a plenitude do povo de Israel. Muitos judeus se converteram, e se convertem até hoje, né? No decorrer da história. Muitos se convertem, creem em Cristo. Enfim, hoje você tem até os judeus messiânicos. Mas o que Paulo está aqui falando, dessa plenitude da nação de Israel, é algo nunca vista. É algo nunca visto na história. Tá? Então, nós não sabemos se isso vai acontecer quando Cristo voltar ou se antes do arrebatamento da igreja, antes da segunda vinda. Uma coisa é fato, vai acontecer. Paulo não dá todos os detalhes, mas ele revela o mistério. O mistério está revelado. Agora, os detalhes nós não sabemos. É esperar acontecer. A palavra grega é traduzida como plenitude, que é pleroma, né? A palavra latina é plenitude, a plenitude dos gentios. Ambas se referem a algo que atingiu o seu clímax. É como um copo que você vai enchendo de água, e quando ele está cheio, ele começa o quê? A transbordar. Isso é plenitude. Presumivelmente, há um momento na história em que a extensão do chamado salvífico de Deus aos gentios atingirá seu ponto de saturação, após o qual seu relacionamento com Israel étnico mudará. Isso aqui é uma linha assim que está falando, tá? Porque o texto é claro, não tem como falar outra coisa. Tá? Deus tem negócios para resolver com Israel, porque no versículo 28, Paulo vai falar, de Romanos 11, que eles, o povo de Israel, o seu povo, que Paulo também era judeu, são amados por causa dos patriarcas. Está lá. Então, a ideia que a igreja substituiu Israel não é verdade, gente. Não está calçada com a verdade. A igreja, em nenhum momento, nunca substituiu Israel. E aqui está claro em Romanos 11, né? A Bíblia contém uma expressão paralela à usada por Paulo. Não está dito de maneira literal, mas praticamente todos os estudiosos ressaltam isso. E vem significado entre a linguagem de Paulo e a usada pelo seu comissionário Lucas em seu Evangelho. Lucas 21 contém um dos mais importantes sermões proféticos feitos por Jesus durante o seu ministério terreno, assim como Marcos 13 e Mateus 24, né? Que é o mesmo sermão, só que Lucas acrescenta algo aqui. Foi proferido muito perto do fim da vida de Jesus, o Sermão do Monte, né? O sermão
escatológico, depois de ele ter chegado a Jerusalém. Ali Cristo fez a previsão de que o templo seria destruído, não ficando pedra sobre pedra, e falou sobre a destruição de Jerusalém. A previsão de Jesus para a destruição do templo de Jerusalém pelos invasores romanos foi feita cerca de 40 anos antes do acontecimento concreto, que teve lugar no ano 70 depois de Cristo. Esse acontecimento é da maior importância para a compreensão da fé cristã, mas há uma dificuldade com seu registro bíblico. O R.C. Sproul, ele era preterista parcial. O que é um preterista parcial, Elias? Entende que boa parte daquele de Mateus 24, Lucas 21, já se cumpriu. Tá? Já se cumpriu. E se cumpriu quando? Quando Jerusalém caiu, no ano 70, pelo general Tito. Tá? General romano Tito. Então, todas aquelas previsões que Cristo fez se cumpriu. Se cumpriu. Porém, algumas coisas faltam se cumprir, como a segunda vinda de Cristo e por aí vai. E aqui ele vai explicar, que eu não vou ler por causa do tempo, né? Sinais dos tempos. Ele vai falar sobre a expressão que Lucas usa no capítulo 21 do seu sermão escatológico, que Mateus não cita e Marcos não cita também. Tá? Que Lucas fala que Jerusalém seria pisada até que o tempo dos gentios se complete, que é a mesma expressão que Paulo usa lá em Romanos 11, né? Sobre o tempo dos gentios. Olha aqui, ó. Só vou ler só essa parte aqui, ó. Quase todas as vezes em que deparamos tal linguagem acerca do fim da era, devemos nos perguntar que era está em questão. Jesus estava se referindo à era do iluminismo, à era da razão, à era do empirismo, à era cenozoica, à era do gelo, à era do ferro ou à era do bronze. A interpretação comum dada à expressão o fim da era é que ela deve estar se referindo ao fim do tempo tal como nós o conhecemos. A consumação do reino de Deus talvez se refira, mas não penso assim, disse R.C. Sproul, tá? Sobre essa expressão, fim da era, também o tempo dos gentios, que Lucas usa aqui, ó. Jesus disse: cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que o tempo dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Então, denota um tempo, né? Por eles quem? Os gentios. Em seguida, Jesus prediz a destruição do templo e dá os sinais dos tempos. Guerras, rumores de guerra, sinais no céu e sinais no céu. Nosso Senhor predisse que Jerusalém seria pisoteada por gentios, que foi exatamente o que aconteceu em 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído e a cidade, né? Vemos, no entanto, a palavra grega que significa até que, ou até certo ponto, e não além dele, que é trazida como Jerusalém será pisada por eles, até que o tempo dos gentios se completem. O que Lucas quis dizer com os tempos dos gentios e o que Paulo quer dizer com a expressão plenitude dos gentios. Essas duas ideias estão próximas. A dificuldade é saber qual o ponto final da destruição de Jerusalém e se o ser levado ao cativeiro e pisado pelos gentios é um detalhe encontrado em Lucas, mas não em Mateus ou Marcos. E o que são tempo dos gentios? Essa expressão sugere algo sobre outros tempos. Judeus e gentios estão sempre em contraste na Bíblia. Encontramos na história redentora tempos dos judeus e tempos dos gentios. A força que move o argumento de Paulo é esta: há um tempo na história da redenção quando o foco da graça redentora de Deus está sobre os judeus, e um tempo quando está sobre os gentios. No ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído, os sacrifícios cessaram e para todos os intentos e propósitos, a nação judaica foi espalhada pelo mundo. A identidade dos judeus com Jerusalém foi rompida, exceto por sua melancólica esperança e promessa de que um dia poderiam retornar para lá. Antes de 70, muitas pessoas viam a igreja cristã como uma subdivisão do judaísmo, mas isso cessou em 70, quando o juízo vingador de Deus sobreveio a Israel. O templo foi removido, bloco por bloco, e a cidade santa foi devastada.
e posta sob o comando de gentios, mas não para sempre, de acordo com Lucas 21 e Romanos 11. Há um futuro para o povo de Israel e a cidade de Jerusalém. E isso aqui é esse Sproul, a aliancista falando, interpretando, né? E aqui ele cita um novo ingrediente que outros comentaristas não citam, que é Lucas capítulo 21, né? Que ele fala sobre o tempo dos gentios. Aqui ele vai abordar um pouquinho sobre Jesus, o profeta. Jesus não era só o Messias, não era só Deus, ele também era profeta, porque ele falou que o templo seria destruído e o templo foi. Ele falou que não ia ficar pedra sobre pedra e de fato não ficou. E aqui ele vai tratar sobre essa questão, né? Jesus, o profeta, que a gente não vai ler devido ao tempo. Tá? Mas é muito top. E aqui ele vai falar, ó, Israel salvo. Vamos lá. Deixa eu correr. Israel salvo. Não compartilho a visão dos preteristas. Que aqui é a visão preterista radical, né? Que entende que toda a profecia ali no Novo Testamento em relação à escatologia já se cumpriu. Tá? O preterismo radical é até herético, né? Não compartilho a visão dos preteristas radicais, né? Eles dizem que todas as profecias sobre o retorno de Jesus e o cumprimento do reino de Deus ocorreram em 70, depois de Cristo. Não acredito nisso nem por um minuto. Penso que algo com um significado drástico aconteceu em 70. O fim da era judaica, como eles a conheciam, foi o fim do templo de Jerusalém, mas não o fim da obra redentora de Deus para com seu povo. Creio que Paulo está dizendo aqui, e ao longo de Romanos 11, que Deus ainda não acabou de tratar com os judeus. E é isso aí, eu concordo com o Sproul. Estou preocupado desde 67, diz Sproul. Pode ser que no plano da redenção Deus esteja levando os gentios à sua casa por outros 5.000 anos. Mas quando vejo o que está acontecendo em Jerusalém, não penso assim. Pode ser que estejamos muito perto da última rodada para os gentios. Pode ser que estejamos muito perto da última etapa da história redentora. Aqui ele está supondo, tá, gente? Não está afirmando. A obra de Deus com Israel étnico. A última etapa da história redentora, a obra de Deus com Israel étnico. Em nenhuma época desde 70 houve tão intensa evangelização ao povo judeu como a que está acontecendo hoje. Nem qualquer outra época da história da igreja exprimiu tão vasto número de convertidos ao cristianismo, advindos do judaísmo. Não acredito que Deus tenha duas pautas de trabalho, uma para os judeus e outra para os gentios, porque ele não era dispensacionalista, tá? Ele era contra isso. Porque o dispensacionalismo, de maneira equivocada, fala que Deus tem um plano para Israel e um plano para a igreja. Tá? E não é verdade, né? O plano de Deus é um só. Ó, diz Sproul, ele tem uma pauta que inclui tanto os judeus quanto os gentios em seu reino. É uma pauta só. Não são duas pautas distintas. É por isso que eu não abraço toda a vertente dispensacionalista, principalmente a clássica, né? Que tem várias aberrações. Eu falo isso com respeito, tá? Porque eu já fui um defensor ardoroso do dispensacionalismo clássico. Hoje eu concordo com alguns pontos, mas não abraço tudo. Então todo Israel será salvo. Versículo 26. Olha o que ele fala. Se Paulo está se referindo ao Israel espiritual, ele está se apartando aqui do modo como usa o termo Israel aqui e nos 3 capítulos anteriores. Desde o capítulo 8, Paulo tem falado sobre o Israel étnico. Na verdade, o capítulo 9, né? Será que ele quer dizer todo e cada judeu? A palavra toda na Escritura não funciona da maneira como usualmente a usamos para indicar todo e cada um. Acredito que Paulo está dizendo que a parcela inteira dos eleitos de Deus de Israel será salva e que Deus virá numa nova visitação histórico-redentora pelo Espírito Santo quando o tempo dos gentios se cumprir. Então, Deus vai resolver algumas coisas que tem com Israel quando o tempo dos gentios se completar. É o que Paulo revela. Tenho muito interesse pelo uso que Lucas faz da frase o tempo dos gentios se completem e seu paralelo aqui em Romanos 11, a respeito da plenitude dos gentios. O apóstolo nos diz que não quer que andemos tateando nas trevas. Ele quer revelar o mistério. Paulo está nos contando sobre o futuro do reino de Deus, que devemos tomar com grande seriedade, alegria e consolação.
Não pretendo sugerir que a obra de Deus foi concluída em 70 depois de Cristo, mas quando ele diz, não passará esta geração, está querendo dizer exatamente o que está dizendo. Aquela geração não passou até que o templo e Jerusalém foram destruídos e Nosso Senhor visitou seu povo no tempo da sua ira. Vamos concluir aqui com o versículo 27. Virá de Sião é o tema que ele coloca aqui, né? Que vai dos versículos 26 a 35. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Versículo 26, parte B, e versículo 27. Essa é uma compilação de mais de uma passagem do Antigo Testamento, mas o apóstolo Paulo elabora um sumário que toca o essencial de tudo quanto tem ensinado aos romanos. O apóstolo tem se esforçado para mostrar a seus leitores romanos e a nós que nós, os gentios, somos os ramos bravos, enxertados na raiz da árvore, que é a nação de Israel, né? Não temos prerrogativas próprias com relação às promessas que Deus entregou ao seu povo no Antigo Testamento, porque o libertador, aquele que viria a redimir, não veio de terras gentílicas, ele veio de Sião, ele era judeu. Essa profecia revela algo que o Messias realizará. Ela está se referindo a Israel. Israel caiu em apostasia, em inominável pecado contra o próprio Messias. E apesar disso, a obra redentora dele é que proporcionará condições para a redenção final de Israel. Aí vem, o futuro de Israel. Paulo dá uma razão pela qual o libertador apartará de Jacó as impiedades. Jacó rejeitou a aliança, dizendo não ao sim de Deus em suas promessas de redenção. Jacó aqui é Israel, tá? Jacó desviou-se em reiterada desobediência, mas Deus o trará de volta. Por que Deus fará isso? Será que ele deve a eles uma segunda oportunidade? Ele os trará de volta por causa de sua graça eletiva e promessa pactual. Quando começou a abordar a difícil situação dos judeus, nos capítulos 8 e 9, Paulo trabalhou à luz da questão ampla da eleição divina, quando falou sobre a restauração final de Israel após a era dos gentios. Pôs isso no contexto não só das promessas da aliança, mas também da doutrina da eleição. A razão pela qual podemos estar absolutamente certos de que Deus não pôs o ponto final em seu relacionamento com os judeus é que ele mesmo predisse que não. Tudo o que Deus diz que vai acontecer no futuro deve necessariamente acontecer. Mas como ele sabe o que irá acontecer com os judeus? A propósito, como Deus sabe o que irá acontecer conosco amanhã? O movimento do teísmo aberto, que está impiamente se filtrando no mundo cristão, diz que Deus não conhece e não pode conhecer as escolhas futuras dos seres humanos. É uma heresia braba, né? Diz que Deus não conhece plenamente o futuro. Os adeptos do teísmo aberto sustentam que o conhecimento que Deus tem do futuro é limitado pelo livre-arbítrio humano e que mesmo o conhecimento de Deus é finito. Ele não é realmente onisciente, dizem eles, e certamente não possui a presciência das escolhas humanas futuras. Eles negam a doutrina bíblica de Deus. De nossa perspectiva, como é que Deus sabe o que está para acontecer? Como sabe o que as pessoas vão escolher amanhã? Não é que Deus tem um misterioso senso psíquico sobre o futuro, com o qual percorre um túnel do tempo e vê o que não podemos ver aqui de onde estamos. Deus não sabe o que vai acontecer amanhã, antes que aconteça, porque ordenou o que irá acontecer. Seu conhecimento dos acontecimentos futuros é baseado em sua ordenação dos acontecimentos futuros. Deus sabe que o povo de Israel será restaurado na última hora, porque é a sua soberana vontade que isso aconteça. Concordo com Sproul. Eis porque a doutrina da eleição é tão crucial para Paulo. Em meio à sua disputa sobre o futuro do seu povo, ele sabe que o futuro de Israel está nas mãos de Deus, não nas mãos dos fariseus. Deus tem o poder, a autoridade e a vontade para tirar o seu povo da desobediência. Se Deus tivesse esperado nos céus que abandonássemos nossos pecados, para que então pudesse ir à cruz, ainda estaria esperando. Em sua soberana misericórdia e graça, Deus não espera que mudemos ou nos inclinemos para a nossa própria vontade. Para que o atendamos, Ele nos tira
da nossa desobediência. Então aqui está a posição do R.C. Sproul. Ele mostra claramente, vocês viram aqui, que há sim um futuro para a nação de Israel. Há uma nova visitação de Deus de maneira extensa, especial, tá? Aonde milhares irão se converter. Elias, mas isso já está acontecendo, é verdade. Judeus têm se convertido, têm crido em Cristo como seu Senhor, mas essa plenitude, algo pleno, repleto, completo, extensivo, irá se intensificar, tá? Irá se intensificar. E aí, quando se completar a plenitude dos gentios, a cegueira espiritual de Israel será removida e muitos irão se converter. E aí, o que vocês acharam da posição do R.C. Sproul? Gostaram da posição dele? Deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até os próximos vídeos, querendo Deus.